A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, 548 irmãos aí para o ministério da obra de Deus. Pode ver que tem vários irmãos para diácono que saíram da parte dos músicos, da parte de encarregado de orquestra e da parte de cooperador de jovens. Também teve da parte de músico, da parte de cooperador de jovens e da parte de cooperador para ancião. Veja bem, irmãos, olha só, isto acarreta o seguinte: quando um irmão sai do cargo de cooperador de jovem para cooperador de adulto, abre-se uma vaga de cooperador de jovem. Quando ambos vão para um outro ministério, abrem duas vagas. Isso quer dizer, foram levantados 548 por enquanto, né? Em São Paulo, isso quer dizer que se esses 548 não veio do banco dos músicos e não veio assim de irmão que não tinha ministério nenhum, isso quer dizer que os ministérios que eles ocupavam vão estar liberados para mais irmãos sendo levantados na obra de Deus. Me fizeram uma pergunta, irmão. Foi um irmão que fez uma pergunta logo cedo e no decorrer do dia várias perguntas vieram assim sobre esta parte. Irmão Paulo, foram levantados vários irmãos novos de idade, com menos de 45 anos, ou menos de 50, e também teve de 50, mas vamos falar dos menos, que foram levantados para ancião. O que o irmão acha? Porque antigamente o ancião era levantado com 50 anos. Os irmãos pegavam os irmãos com 50 anos de idade para ancião. Aí a pessoa até abordou, né? Depois que eu tive a primeira ligação de manhã, foi o irmão, e no decorrer do dia teve mais perguntas a este respeito. Irmãos, veja bem, a gente fica assim, irmãos novos pegando já o cargo de ancião. Eu conheço, irmão, dois irmãos que o Senhor colocou no cargo de ancião, eram cooperadores, e foi para o cargo de ancião. Esses dois anciães até hoje estão no ministério, são caros servos de Deus, são irmãos que foram para o ministério novo. Quem via assim, falava, ei, o irmão não vai ficar muito tempo, porque é rapaz, né? É rapaz e foram para o ministério. Mas veja bem, irmão, os irmãos quando colocam alguém para o ministério, eles logicamente, eles vão ver a conduta dos jovens. Vão ver as condutas. Não é assim qualquer jovem que os irmãos vão já apresentando para ancião. Primeiramente, para ser ancião, ele deve ter sido cooperador de jovem, diácono ou cooperador. Os irmãos vão ver a desenvoltura do irmão atender no culto, para ver se o irmão, né, tem o jeito mesmo de ter um cargo a mais, né? Que ancião na congregação é o último cargo. E logicamente, da minha opinião, irmão, eu não acho objeção nenhuma em não colocar. Uma vez em que os irmãos aí estão precisando de irmãos novos no ministério, né? Que tenham força mesmo, né? Irmãos, irmão aí que batalha. E logicamente os irmãos colocam os irmãos novos assim, os irmãos sabem a conduta de cada um que vai além dele mesmo, dele ser um cooperador, né? De ser um cooperador jovem, os irmãos vê ali e Deus mostra, né? E, irmãos, e da minha parte não tenho objeção, como disse, conheço dois anciãos novos que foram e estão até hoje tocando a obra de Deus em suas cidades, irmãos. E eu tenho muito carinho por esses irmãos também. Irmãos, e olha só o que acontece. A única objeção, a única coisa que a gente fica preocupado, irmãos,
Logicamente eu já falei, os irmãos, Deus levanta os irmãos destes já capacitados para ser ancião logo cedo. Não é assim, vai lá, pega aquele irmão e coloca. Não, os irmãos escolhem a dedo, né? Vê a conduta do irmão. A única coisa em que nós ficamos preocupados, irmão, é uma vez eu estava conversando com um ancião antigo, bem antigo, o senhor já recolheu. Ele era um dos os anciãos mais antigos lá da cidade de Santos. Que lá na cidade de Santos agora, o senhor já levou quase todos os anciãos antigos que tinham ali. Os que tem agora são tudo anciãos que foram levantados, né, no ano 2000 para cá. Os demais, bem antigo mesmo, o senhor recolheu o servo de Deus. Irmãos, eu estava conversando com um desse irmão antes do senhor recolher ele, e ele perguntou para mim, irmão Paulo, o que o irmão acha desses irmãos novos na graça, novos sendo levantados para o ministério. Mas o irmão queria fazer era um teste, né? Para ver se eu reclamava de algum irmão na minha comum. E eu falei para ele, irmão, tudo bem, não é Deus que está levantando? Então tá bom. Deus vai com ele até o final, né? Até o final. A única coisa que eu tenho, irmão, é preocupação de arrumar um novo ministério e esquecer as nossas tradições, né? Os princípios, né? Que nem os primitivos faziam. E haver alguma inovação na obra. A única preocupação é essa, irmão. Fora isso, irmão, tá bom demais. Os irmãos são guiados por Deus e sabem os que os irmãos indicam na obra de Deus. Aí ele fala assim, irmão, o irmão tem toda a razão. Mas nós temos que ir embora, né, irmão? Nós não vamos ficar aqui um bom tempo. E ele até usou um termo assim, essa nova molecada aí tem que, né, tocar a obra de Deus para frente. Com temor, sabedoria, né? E parei aquela conversa com o servo de Deus, né? E logo depois, um mês depois, fiquei sabendo que o servo de Deus, o Senhor tinha o recolhido para o seu reino de glória. Parece que foi o último dia em que eu encontrei ele. Ele era despachante aduaneiro, eu estava no Porto de Santos, fazendo serviço dos navios, e encontrei com ele e nós ficamos conversando. Foi o último dia, irmãos, foi o último dia. Agora, irmãos, tem uma outra polêmica aí, em que também me perguntaram sobre esta parte. Olha só. Irmão, o que o irmão acha sobre estes irmãos que estão 20, 30, 35 anos no ministério e, de repente, vem um cooperador, um irmão de fora é colocado como cooperador de jovens, vê o encarregado, é colocado como encarregado, e de repente o Braz aí, o irmão ali, anuncia o cooperador de jovem, o encarregado de orquestra para ancião daquela igreja. Aquele irmão que está ali 30, 20, 40 anos, como vai ficar aquele irmão? Foi uma pergunta bem difícil, irmão. Uma pergunta bem difícil. Mas, veja bem, essa pergunta é difícil, mas com uma palavra só eu respondi ao irmão. Irmão, se o servo de Deus que está atendendo a obra de Deus, esses 20, esses 30 anos, ele está fazendo realmente, irmãos, para Deus, ele está cuidando, né, da obra de Deus realmente, então ele não deve se abater, ele não deve ficar chateado, porque o que ele fez até ali, se foi para o Senhor, tá ótimo demais. Se foi que ele fez ali para mais tarde obter um cargo de ancião na igreja, então ele fez para mostrar para o homem alguma coisa, né? E se ele ficar chateado, então porque aqueles anos todos que ele pregava ali, ele não pregava porque Deus mandava, ele pregava para ver se subisse um cargo acima. Irmão, e na realidade tem isso tudo mesmo. Tem irmãos que ficam chateados, queria ser o ancião da igreja, né?
Porque a pessoa, quando tem um cargo, cooperador de jovem, ele serve a Deus naquele cargo ali até quando Deus permitir. Aí depois ele vai para cooperador de adulto. Glória a Deus, foi para cooperador de adulto. Estou sentindo saudade da minha mocidade. Mas é assim, dependendo do grau de espiritualidade do irmão, ele vai subindo até cooperador de adulto. Já passa a tratar com a irmandade. Dali, ele sobe mais um degrau que é ancião. Ancião é a parte espiritual de Deus, é a espiritual da igreja, né? A parte espiritual da igreja. O cooperador é da igreja, né, irmãos? Veja bem, o cooperador toma conta, ele vai permanecer tomando conta da igreja que ele exercia. E o ancião é da parte espiritual da igreja. É atender uma igreja aqui, atender numa igreja ali, atender um batismo, atender uma santa ceia. O ancião é esta parte. Por isso pode ter vários que ficaram chateados, né? Como um irmão, eu estava conversando com o irmão e o irmão falou que teve um irmão que ele não foi, um ano aí ele não foi para cooperador, o qual esse irmão foi na casa lá do ancião reclamar porque ele não foi para cooperador. Mais tarde, o Senhor recolheu ele, deu um infarto no céu de Deus e Deus o recolheu, irmãos. Mas, irmão, sobre isso tudo em que a gente ouve falar, que a gente sabe, quem é que não gosta, quem é que não tem desejo, irmãos, de pertencer, irmãos, a essa graça maravilhosa? Quem não deseja o episcopado da maior graça, da maior, vamos dizer, obra de Deus, irmãos? Quem é que não almeja? Se você falar que você nunca almejou, você vai estar mentindo, né? Tem aqueles que têm a vergonha, não, Deus o livre, né? Eu não sei nem falar na frente do povo, né? Mas tem aqueles que falam, não, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. E quando acontece diversas adversidades como essas, né? De que o servo está ali tocando a obra, está atendendo reuniãozinha aqui, reuniãozinha ali, aí de repente está ali, né, atendendo reuniãozinha, forma o grupo de irmandade e de repente vê um irmão lá de fora, de outro estado, de outra cidade, se muda para aquele bairro, o ministério vai lá e coloca o irmão de cooperador. Aí quem estava ali atendendo a obra de Deus, se não estiver ali fazendo para o Senhor, trabalhando na obra de Deus de coração, estiver ali só para mostrar que quer ministério, irmãos, aí o que acontece? Ele acaba ficando chateado e acaba até não permanecendo às vezes, né? Aí tem a outra parte, irmãos, nós já vamos acabar, em que me falaram também, esses profetas que saem profetizando, dando ministério para todo mundo. Ó, irmão, o Senhor me mostra em que você vai ser um ancião, um cooperador de jovem. Aí o irmão tá ali feliz na casa dele. Quem é que não gosta? Como eu disse, né? Desejar o episcopado dentro da obra de Deus. É a maior orquestra. Falo com orgulho mesmo, irmão. Falo com orgulho mesmo e pronto. Aí, irmão, quem é que não deseja? Até quem é contra a congregação desejou um dia. Imagine quem está lá dentro, né? Então, aí, irmãos, aí o irmão chega na casa do irmão, que já teve um irmão, né? Eu tô falando com bases que eu vi, não me contaram. Chegou na casa do irmão, o irmão estava aprovado, teve um que se passou por profeta, apontou o dedo na cara do irmão e falou, ô irmão, o senhor vai te levantar como cooperador desse bairro. A sua bandeira vai ser erguida nesse bairro. O irmão já, para todos os filhos, já citava, depois daquela visita, o irmão já estava com toda a certeza do mundo em que quando fosse apresentar um cooperador, iria apresentar ele, porque aquela profecia foi ali e falou com ele. Irmãos. E de repente foi levantado um outro irmão e esse irmão ficou sabendo. Esse irmão foi conversar com outro irmão que a vaga era dele. Mas por que a vaga é sua? Porque foi mostrado em profecia que eu era. Então, irmão, vai conversar com os irmãos lá que me escolheu para cooperador, porque
Eu não tenho culpa. Ele não tinha culpa mesmo, irmão. O irmão também foi pego de surpresa como cooperador da comum. E onde fica essa culpa? Fica em Deus? Deus é mentiroso? Não. É o homem que às vezes ele profetiza para todo mundo e não profetiza para ele. Né? Dá sentença para um e para outro, dá condenação para um e para outro, e para ele não faz nada. Vive com a vida toda errada, né? Então, irmãos, esta foi uma das perguntas, irmãos. Uma das perguntas. Bom, irmãos, eu vou falar a última pergunta, que a última pergunta é uma parte que muitos aí argumenta, né? Argumenta e fala, irmão Paulo, na igreja existe nepotismo? Existe nepotismo, irmão Paulo? Essa é uma pergunta bem polêmica, viu, irmão? Porque se eu falar para vocês que não existe, eu vou estar mentindo. Deixa eu tirar daqui que tem outro vídeo. Eu vou estar mentindo porque existe, infelizmente. Como existe numa empresa, que se o pai trabalha na empresa e está precisando de um funcionário e o filho dele está desempregado, ele põe o filho lá e tira até a vaga de um qualificado para aquele cargo. Em outras igrejas existe. Eu tenho bastante amizade com irmãos da Assembleia, da Deus é Amor, outras igrejas, e já falaram isso. Né? Que não colocava. Parece que na Assembleia de Deus, o pastor é uma coisa e dirigente é o ajudante do pastor. Né? Poxa, colocaram aquele lá para dirigente, aquele outro para dirigente, colocaram aquele levita, eles chamam de levita lá, eu acho que quem toca, né? E eu não fui colocado como dirigente. Por quê? Aquele levita lá deveria ser família, né? E assim vai indo, irmãos, assim vai indo. Quer dizer, nepotismo, irmãos, é em todos os lugares. Aí você vê aí, o ancião tem o sobrinho que vai pro cargo de ancião, ou vai pro cargo de cooperador. Aí você chega ali, o filho daquele irmão do ministério foi para o ministério. Aí o que gera? Nessa parte gera dúvida por ser da família. Às vezes até Deus mesmo indicou, mostrou, mas às vezes por esse ato de que em cada bairro, em cada comum tem um ancião, tem um cooperador em que o seu filho também está ali como cooperador de jovem, né? Foi levantado um cooperador. O pai dele é o quê? Ancião. Só pudera. Aí falam assim. Existe casos e casos, viu, irmão? Casos e casos. Casos e casos. Né? Uma coisa, essa parte, porque quando para levantar um cooperador, a administração, o ministério geral de cada igreja, deve perguntar para os irmãos que atendem aquela localidade. Né? Irmãos, vê algum irmão lá, que o irmão vê que atende essa necessidade de levantar como cooperador, né? Que aí o irmão tem que ser, que nem naquela norma aí, né? Tem que ser um homem seguro de si, um homem que vive bem uma vida, né? Vamos dizer, marital, né? Com a esposa, os filhos, um homem de paz, um homem que não venha estar na frente de um povo e a casa dele esteja toda bagunçada. Os irmãos pedem esses requisitos, né? Mas os irmãos, eles vão ali, quando alguém leva um nome, porque antigamente, eu não sei agora, irmão, antigamente eles levavam 3 nomes. 3 nomes, me lembro. Levavam 3 nomes para a reunião. Um dos 3 ia ser o cooperador. Eles chegavam e falavam, tem esses 3. Aí os irmãos veem aí, quem o irmão sentia aí de ser o cooperador, hoje não sei, deve ser uma pessoa escolhida, né, a dedo e leva. Agora os irmãos não sabem se aquela pessoa escolhida é sobrinho, é primo, é tio, né? O que acontece? Acaba entrando alguém da família, né? E gera essa polêmica de nepotismo. Né? Lembro que teve uma comum em que o irmão foi levar o cunhado para ser diácono e chegou lá, os irmãos barraram. Não, pera aí. Já foi levantado outro da família, vai levantado um cunhado, e barraram. Tá certo que mais tarde foi levantado de novo. O senhor já recolheu. Mas o irmão levou o cunhado como diácono. Isso daí, na época, deu o que falar, irmãos. Deu o que falar.
ficou uns meses. Depois, na outra reunião do outro ano, né? Aí foi levado, aí foi sim colocado. Mas também o irmão durou pouco tempo, durou 1 ano, 2 anos, o Senhor recolheu ele para o seu reino de glória. Talvez, né? Era para ser mais tarde diácono. Então, irmão, fica essa questão aí, essas 4 questões que nós abordamos. Irmãos, mas mesmo assim, irmãos, vamos entregar o ministério na mão de Deus. Ministério da obra de Deus nas mãos de Deus. Né? Sejam bem-vindos esses 548 irmãos que vão ali, irmãos. Cada um atender a sua comum. Que Deus abençoe grandemente cada um desses irmãos diáconos, anciães, irmãos. Que atenda a sua comum com amor, com carinho, irmãos. Com a nossa querida Irmandade. Porque o que nós aprendemos nesta pandemia, e que estamos aprendendo ainda, que ela não foi embora, em que todos nós somos iguais e cada um, irmãos, tem o mesmo direito perante Deus. Tem o mesmo direito. Creio que foi uma lição para todos, para ver o nível, passou a régua, todos iguais. O rico ficou doente e morreu. O pobre ficou doente, morreu. O dinheiro não pôde comprar a vida, mesmo pagando um hospital particular. Quem pegou Covid e se complicou foi embora, irmãos, foi embora. Esses 548 servos de Deus levantados para o ministério aí, praticamente, vamos colocar metade, ou 60%, 70% deles foram tudo para cobrir os irmãos que o Senhor recolheu para o seu reino de glória, né? Não vamos falar, blasfemar contra o nome de Deus, né? Que porque Deus não livrou o povo da congregação, né? Porque Deus permitiu quem é crente, quem não é crente, o rico, o pobre, né? O negro, o branco, o Senhor permitiu todos de passar o mesmo processo. O negro, o branco, né? Passou o mesmo processo, irmãos. Aonde um ia se internar, o outro se internou. O rico teve que se internar aonde? No SUS. Próximo do pobre. Porque se é um rico que tem bastante dinheiro, não quer ficar em um SUS. Vai direto para o hospital ter o conforto, mesmo doente. Só que com essa pandemia, ficaram todos juntos, irmãos. E Deus não está nem aí com a nossa carne, que morre de Covid, que morre atropelado, assassinado. Deus quer salvar a nossa alma. Nosso objetivo nessa obra de Deus, nessa graça de Deus, é salvar a nossa alma. O corpo do pó veio, do pó voltarás, irmãos. E o nosso objetivo de ir para a casa de Deus, para a casa do Senhor, é só salvar a alma. A primeira morte, que é da carne, temos que passar. Temos que tomar cuidado para não ir para a segunda morte, que é do espírito. Essa daí nós temos que se livrar, irmãos. Sendo o quê? Fiéis a Deus. Né? Vamos orar por esse ministério aí, 548, que venha mais, irmão, que seja levantado daí para frente cooperadores de jovens, cooperadores de adultos, irmãos, encarregados de orquestra, todos aqueles que desocuparam a vaga para ir para um cargo de diácono, ancião, que sejam bem-vindos para que essa obra floresça, irmãos. Floresça. E creio que cada um desses irmãos vão dar conta de seus ministérios, irmãos. Porque é uma responsabilidade cada um desses servos de Deus, irmãos. Em cada comum, aí, irmãos, olhar por essa querida Irmandade. Irmãos, comentem. O vídeo ficou um pouco 25 minutos, né? Um pouco extenso, mas comentem sobre estas partes, irmãos. Estas partes, né? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.